Muito bom, meus amigos e minhas amigas. Vamos começar então mais uma aula desse nosso nosso grupo de estudos, né? Estudos de direito notarial e registral. Bem, como já adiantado para vocês, propus que nós falássemos hoje um pouco sobre as definições dos serviços notariais e registrais. Pois bem, de início eu já queria destacar aqui o seguinte: é, essa aula, esses nossos encontros aqui, eu pretendo falar para um público diverso, para um público que esteja aprendendo o direito notarial registral desde o início, desde as fases mais embrionárias, até quem já está em estudo avançado. Então, eu vou passar por conceitos e por definições mais básicas, e depois eu vou para algumas peculiaridades mais aprofundadas, né? Então, às vezes, você já tem um estudo um pouco mais avançado, você vai precisar de um pouquinho mais de paciência, né? Para poder ter essa compreensão, e aí você encara isso como uma revisão, tá certo? Encare como uma revisão, como uma forma de estar relembrando ou escutando de outra forma aquilo que você já sabe. Bem, quando eu falo que nós vamos estudar aqui hoje as definições dos serviços notariais e registrais, eu vejo isso com uma grande e relevante importância, pelo simples motivo que a gente consegue visualizar tranquilamente na sociedade uma grande confusão que existe a respeito do que cada cartório faz, né? Vocês podem eu tenho certeza, se vocês puxarem na memória e agora, vocês vão lembrar de várias situações em que você já teve que explicar para alguém, falou assim, não, mas nesse cartório aqui é só registro, se quiser fazer escritura tem que ir no de notas. Não, se quiser protestar título, é naquele cartório lá do setor tal, esse aqui só faz escritura, né? Ah, se você quiser abrir uma pessoa jurídica, uma sociedade simples, não é nesse cartório aqui não, aqui só faz nascimento, aqui só faz registro de menino e casamento e óbito. Não é assim que a gente vê as pessoas no dia a dia, porque as pessoas elas têm muito a questão do cartório, né? Ah, vai no cartório, vai no cartório. E isso tem uma razão de si, né? Não é porque as pessoas elas não aprenderam a diferenciar um serviço de outro. É porque, se a gente buscar em fatores e razões históricas, nós vamos perceber que os cartórios eles se instituíam, eles se instalavam com todos os serviços. E nós temos muitos cartórios no Brasil ainda com essa condição, né? Que aqui em Goiás a gente brinca que é o cartório X-tudo, né? Por quê? Porque é o cartório de ofício único. Lá tem tudo. No mesmo cartório você já faz escritura, você protesta, você lavra o registro, lavra o nascimento, o casamento, o óbito, pessoa jurídica, títulos, tem tudo, ofício único. Por uma simples razão, né? Já é difícil encontrar uma pessoa que assuma essa serventia, quanto mais se você fracionar esse serviço. Não é verdade? Agora, conforme houve o crescimento da sociedade e também o crescimento da densidade demográfica dos locais, obviamente que as coisas iam ficando inviáveis para que se mantesse em serviços únicos, em ofício único, né? Com o famoso cartório X-tudo. E até mesmo pela natureza do serviço, seria interessante que separassem, né, que tivessem separados alguns tipos de serviços, porque acaba que um se torna fiscal de outros, verdade? Então, o que nós temos que compreender? Veja, dentro da condição que a gente observa um cartório específico e um cartório generalizado,
primeiro a gente tem que compreender qual a razão disso. Porque hoje a lei, ela determina que a regra é que os ofícios, os serviços estejam separados, verdade? Naturalmente, o que a gente vai ver acontecer, que ainda permanecem, né, ainda permanecem juntos, RCPJ com RTD e protesto. Geralmente esses não se separam, muito difícil. E em grande parte dos locais, o RCPN ele ter acumulação da atribuição de notas, serviço de notas. Agora, o que é necessário e mais comum de acontecer, principalmente dentro das grandes metrópoles, é o serviço de notas puro e o serviço de registro de imóveis puro. Se os serviços não forem separados, acontece aquele problema, né, Thales? De o registrador de imóvel que tem notas também no seu cartório, ele fica inventando coisas para dizer, olha, se as pessoas quiserem continuar lavrando a escritura em outro local, pois há liberdade, mas se lavrar aqui, não tem essa de devolver, porque sou eu que vou lavrar. Isso é um absurdo tremendo, né? Eu defendo o seguinte, tudo bem, que eu até estava conversando com o tabelião essa semana e, assim, eu cheguei a propor uma solução, né? Imaginar, propor uma solução, que eu acho que até seria viável. Por exemplo, em alguns locais não tem como. A população é pequena, a arrecadação é pequena, não tem como você separar notas de RI. Fica inviável, vamos dizer assim. É complicado. Você acaba inviabilizando a atividade. Agora, tem locais que não. Tem locais que já deveria, sim, ter acabado há muito tempo, né? Gente, se vocês pegar aqui a Aparecida de Goiânia, que é a cidade que conurba com Goiânia, o RI de Aparecida de Goiânia tem notas. Isso aí é uma excrescência. Agora, vai separar? É difícil. Enquanto não vagar serventia, porque se vagar, aí é fácil separar, né? Aí vai lá, separa, tira notas, né? Agora, o que eu pensei que poderia ser viável? Olha, o registrador que tem notas na sua atribuição, ele está vedado, proibido de lavrar qualquer tipo de escritura que esteja sujeito ao seu crivo registrário. Ou seja, se a escritura diz respeito a algo que será levado a registro na própria serventia dele, ele está proibido de lavrar aquela escritura, porque é óbvio que isso, primeiro, gera um desgaste muito grande entre a própria categoria, e segundo, que você acaba mitigando a segurança jurídica, uma vez que você coloca a raposa para cuidar dos gatos, né? Ou seja, quem está vigiando aquela escritura? Sendo que quem lavrou a própria escritura foi o registrador. Mas aí, no caso, a gente numa situação dessa, a gente não ia estar limitando a livre escolha do tabelião? Não, você pode escolher livremente o tabelião. Você não pode escolher o tabelião que está proibido. O provimento 65 do CNJ não limitou com relação ao uso campeão extrajudicial? Mas, no caso, a uso campeão extrajudicial, que é a questão da ata notarial, ele limita, ele dá o permissivo para que só aqueles tabeliães lavrem a ata notarial. Sim. Mas, nesse caso aí, você estaria proibindo que determinado tabelião lavrasse a escritura. Não, você não está proibindo que determinado tabelião lavre a escritura. Você está proibindo que determinado registrador lavre a escritura que está a crivo do seu registro. Ou seja, a vedação não é ao tabelião, porque ele continua sendo tabelião.
A vedação dele é como registrador. Ele não pode registrar a escritura que ele mesmo lavra. Se ele não pode registrar a escritura que ele mesmo lavra, significa que ali não pode ser lavrada. Você entendeu? Entendi. Mas aí naqueles municípios onde só tem um cartório, que lá acumula tudo e tal, Não. o cliente ia ter que se deslocar para outro município para lavrar a escritura. Sim. Não, mas aí é onde eu ainda não entrei. Desde que no mesmo município haja serviço de notas fora do registro de imóveis. Como é o caso de vários municípios, eu cito dois grandes aqui em Goiânia, aqui em Goiás, que vocês conhecem. Aparecida de Goiânia, que é do lado de Goiânia, e Caldas Novas, que é uma das cidades que tem assim, um ramo imobiliário alavancadíssimo, né? É uma cidade turística do mundo inteiro. O RI de Caldas Novas tem notas. Né? Então, assim, se for ofício único, sem problemas. Se não for ofício único no município, o registrador não pode registrar escrituras lavradas por ele mesmo. Não existiria a possibilidade de, na realidade, fazer uma reorganização judiciária e tirar a atribuição de notas de todos os registradores? Isso eu acho que seria o mais... Eu acho que isso é mais difícil, porque isso só, você pode até fazer essa reorganização, mas você só pode efetivar essa separação depois que vagar, depois da vacância. Porque senão você estaria mexendo em direito adquirido. A pessoa entrou com aquela atribuição, então ela não pode perder aquela atribuição no meio do caminho. Entendi. Entendeu? Agora, ela continua com atribuição de notas. Agora, com limitação para poder... Porque é o seguinte, é muito fácil. O CNJ, por provimento, ele já limitou a atuação de tabelião de notas, tanto no provimento 65 quanto no provimento 100. Ou seja, já está mitigada aquela livre escolha do tabelião de notas, já está mitigada. Agora, eu acho que seria muito mais tranquilo, muito mais fácil, muito mais viável colocar essas situações. Essas situações não, você coloca lá. É livre a escolha do tabelião de notas, né? Conforme regulamentação do CNJ ou das corregedorias locais. Pronto. A própria lei atribui o poder regulamentar. Apesar de eu entender que já está implícito esse poder regulamentar, mas tem muita gente que ainda entende que não, que esse poder regulamentar não está implícito. Entendeu? Agora, o CNJ fez no provimento 65, fez no provimento 100 e nada impede dele fazer um novo provimento agora. Claro, isso daria pano para manga. Vamos dizer assim, é um tiro de bomba. É um tiro de bomba, não, é um tiro de canhão, né? Mas algumas coisas precisam ter essa magnitude para acontecer. Com certeza. Verdade? É aquilo que a gente conversou uma vez lá em Goiânia, lá no bar, lá. Em Natal aqui, são 9 cartórios, os 9 têm notas. Os 3 RI têm notas. Veja, qual a necessidade do RI de Natal ter notas? Tem lógica. Não tem lógica nenhuma, né? É como se Goiânia tivesse RI com notas. Goiânia não tem, mas a Aparecida de Goiânia tem. Olha só que absurdo. Sendo mais completo, no Rio Grande do Norte, todos os cartórios têm notas. Em Mossoró são 7. Os 7 têm notas, inclusive os 2 RI. Bem, é mais um motivo, às vezes, para a gente ter essa missão de explicar e fazer entender como que funciona essa questão de serviço. Porque, veja só, uma pessoa que não é afeita ou que não é estudiosa da área notarial registral, mas é habitante, e veja, eu estou falando de uma pessoa esclarecida, por exemplo, você pega um médico, um engenheiro, né, sei lá, uma pessoa um corretor de imóveis que trabalha, lida com isso diariamente, se ele vem para Goiás, ele vai achar estranho, ele fala assim, pô, mas não é qualquer cartório que eu posso fazer escritura? Não, qualquer cartório de notas. Sim, mas lá em Rio Grande do Norte, todos fazem. Ou seja, todos têm notas.
Então, a pessoa tem que entender, primeiro, que esses serviços, eles fazem parte de uma organização judiciária. Ou seja, primeiro, eu tenho que entender quais são os serviços e depois eu tenho que entender como que cada estado se organiza na distribuição desses serviços. Para depois eu entender onde que eu vou. Porque para alguns serviços eu tenho liberdade para escolher qual cartório com aquele serviço que eu vou fazer. Notas, por exemplo. Agora, para os outros serviços, grande parte tem algum tipo de reserva. Registro de imóveis é o exemplo mais clássico, né? E para registro de imóveis, a população em geral, nós já estamos tendo esse hábito maior de entender que se trata de um serviço com a circunscrição delimitada. Mas isso ainda gera muita confusão quando a gente fala de registro de nascimento, registro de óbito, casamento, né? Que tem ali algumas certas delimitações. Apesar de que não são delimitações legais ao registro, mas que diz respeito à pessoa, né? Por exemplo, vou registrar o óbito, né? Igual caiu aqui na prova de Goiás, na segunda fase. Bom, pode ser no local que a pessoa tinha domicílio ou no local, de fato, onde aconteceu o óbito, onde faleceu. Tu viu aí essa outra aberração que eu comentei aí? Deixa eu ver aqui. Meu cliente, tabelião, teve uma escritura devolvida de um registro de imóveis que acumula notas, porque no protocolo da escritura não apresentou, acompanhando a escritura, a cópia do documento pessoal das partes. Mas ele, como tabelião, não tinha dado fé pública desses dados, precisava apresentar essa cópia lá, sendo que Obviamente que não. Já tinha as informações na escritura e ele, como tabelião, tinha dado fé pública. É um registrador colocando em xeque a fé pública do tabelião. Mas veja só, essas coisas acontecem, né? E tem coisa que, assim, tem coisa que acontece que às vezes nem acredita, né? Essa semana, uma ex-aluna, né, muito querida, e ela trabalha num cartório aqui perto de Goiânia. E aí, num registro ofício único, né, uma cidade pequena, ofício único. E aí ela me mandou mensagem, falou, professor, eu tô com uma dúvida e tal, porque eu não vou falar aqui o nome do tabelionato aqui em Goiânia. Ela falou, o tabelionato tal em Goiânia não quis aceitar a certidão do imóvel que a gente emitiu aqui. Mas como assim? Eu já vi muito registro de imóvel colocar problema nas coisas do Notas, mas Notas ficar colocando problema nas coisas do... Eu falei, estava vencida a certidão? Ela, não. Eles negaram a certidão porque estava assinada com certificado digital e não foi pelo SAEC. Eu falei, sim, mas você assinou com certificado digital, está previsto no Código de Normas, que é válida. Aí eu falei, deve ser porque ele levou ela física, né? Tem que levar ela digital. Não, eu mandei direto para o cartório por e-mail, direto do e-mail institucional do nosso cartório para o e-mail institucional do Notas aí de Goiânia. Falei, mas tinha lá, mas aí eu pensei, mas era certificado digital que não é do ICP Brasil. Ela, não, é do ICP. Ou seja, eu fui tentando achar onde estava o defeito, para o Notas criar um problema. Porque Notas não tem que ficar criando problema com nada. Notas tem que resolver problema, né? Essa é a ideia. Não, mas acabou que não tinha nada. Não tinha nada na certidão. A certidão estava intacta, normal, perfeita. Entrei, ela me mandou a certidão para eu ver. Não, falei, não, manda a certidão, deixa eu ver o que tem de errado aí. Ela me mandou a certidão, eu entrei no site, conferi a assinatura pelo código lá que sai. Ok, bateu a assinatura, ainda está lá, fulano de tal, oficial, ou seja, não está como pessoa física, está como oficial. Ó. Aquele certificado dele ele fez na condição de oficial registrador de imóveis. Não havia absolutamente nenhuma óbice a certidão plenamente válida. O Notas rejeitou a certidão, vocês acreditam nisso? Para lavrar o inventário. Veja só, para lavrar o inventário, que é coisa de sucessão involuntária. Não tem que ficar discutindo muita coisa. A sucessão já aconteceu, é só formalizar com o inventário. Vocês entenderam? Então, assim,
excrescências, né? Essas maluquices, essas teratologias, a gente vai ver dia e noite, né? E é exatamente por isso que nós estamos aqui, para evitar que nós mesmos caiamos um dia nesse erro. E, claro, nós estamos passíveis ao erro. Se errarmos, e nós tenhamos a mínima vaidade, né? Ou a máxima compreensão de entender o erro e corrigi-lo. Né? Nada mais nobre do que isso, né? Assumir e corrigir o próprio erro. Então, quando a gente fala nessa questão de observar as situações e os serviços, né, a separação necessária, a gente tem que ter tem que ser muito criterioso, às vezes, tem que analisar muito o caso concreto também, né, gente? Não dá para a gente ter certas opiniões generalizadas em alguns casos. Né? Igual eu disse para vocês, muita gente demoniza a figura do interino, né? Enquanto tem situações que, se não fosse aquela pessoa, aquele interino, a população estava totalmente desassistida. Totalmente desassistida. Então, assim, a gente não pode também colocar toda a carga do erro, que é grande parte do tribunal, de não fazer o concurso. Porque se o tribunal quiser, é o seguinte, o tribunal faz o concurso, chama os aprovados, e o interino não tem muito o que fazer. Tem que sair pronto. Agora, se o tribunal não faz nada, que é quem tem o poder, ou seja, quem tem a caneta na mão, pô, né? Mas tem interino que fica ali em bastidores e tal, blá, blá. Bom, aí vamos lá. Aí você tem que entender que não é aquela pessoa, não é a condição de interino daquela pessoa que faz ela fazer essas coisas, é a condição pessoal, a personalidade, é a condição do caráter daquela pessoa. Então, assim, não é porque ela é interino que ela vai lá e tenta fazer lobby, bastidores, não. É porque ela não tem caráter, é porque ela não tem a condição necessária. Eu não estou dizendo de fazer assim, tentar passar um projeto de lei, tentar passar um emenda constitucional. Não, isso aí é até lícito. É lícito. Aí, se você quer lutar por uma causa, você vai lá ainda que seja inconstitucional, lutar para passar é lícito. O que não é lícito é você ficar ali tentando, segura o concurso, faz isso, trava aquilo, né? Imaginemos, por exemplo, aqui na situação, vamos supor, né? Coisa que não acontece no Brasil, mas vamos supor aqui que aconteça de repetir prova, né, para anular o concurso, né? Pega uma prova e repete ela no outro concurso, lá, né? Talvez isso vai acontecer lá para Inglaterra, Londres, né, lá em Paris. No Brasil, óbvio que isso não acontece, né, gente? É claro, evidente. Bom, então... Acontece não. É aquele estado que tem a sigla AL é Alemanha. Alemanha, exatamente. Agora entendi, é a Alemanha. Aconteceu na Alemanha, né? Porque eu vi a L lá, é Alemanha, verdade, Alemanha. Faz parte. Bom, coisa, né? Coisa de alemão. Bom, pessoal, então vamos lá. Essa questão da separação do serviço e as suas definições é muito relevante. Você tem que entender, primeiro, conceituar, né? O que é um serviço de notas, o que é um serviço de protestos, o que é um serviço de registro de títulos e documentos, o que é um serviço de registro de pessoas jurídicas, um serviço de registro das pessoas naturais e um serviço de registro de imóveis. Não é verdade? E aí, depois que você começa a trabalhar a organização judiciária dentro desse serviço. Bom, eu tenho o serviço de protesto, com aquela finalidade de dar publicidade à dívida, né? Vencida, não paga, de títulos e documentos de títulos. Bom, vamos imaginar aqui o seguinte, nós estamos partindo de um pressuposto que buscamos uma compreensão mínima, uma compreensão ainda que mais básica, que a gente tem que formar o conhecimento básico. Então, se uma pessoa, vamos dizer assim, você está lá
parado, tomando um lanchinho ali no cafezinho da esquina, e aí uma pessoa te fala assim, eu estou precisando protestar um cheque. Onde que eu vou? Você vai no cartório de protesto. Ao invés de só responder isso, talvez você poderia responder, olha, isso aí que você está, o cheque, você precisa, é um título, certo? O cartório de protesto, ele tem a finalidade de dar publicidade, né, a todos de que você está, de que há uma dívida não vencida e não paga. Então, você vai protestar para isso. É para isso que serve um cartório de protesto. Veja, em 30 segundos você deu uma esclarecida naquela pessoa. E quando eu falo que você precisa compreender a necessidade de... Porque às vezes a pessoa não quer ouvir também, né? Mas quando você entende a necessidade de que as pessoas compreendam as coisas, é interessante que a gente compreenda um grande poder que nós temos na nossa capacidade humana, que é a questão da imaginação, né? Porque se eu falo isso para as pessoas começam a desenvolver o imaginário. O que é o desenvolver do imaginário? É você começar a desenvolver as possibilidades reais dentro de uma condição abstrata. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, olha, a imaginação, quando você coloca uma informação na cabeça de uma pessoa, você faz com que, por algum dos seus sentidos, ela consiga visualizar a situação de algum modo. Claro, ela só vai conseguir imaginar dentro daquilo que é possível no mundo real. Veja só, vou dar um exemplo aqui para você. Maria Júlia está aqui com a gente, né? Maria Júlia, olha só. Se eu te digo, Maria Júlia, tá vendo aquele cachorro? Aí você olha, sim, estou vendo aquele cachorro. Agora, imagina o que pode acontecer quando você passar na frente daquele cachorro. Bom, o que pode acontecer quando a Maria Júlia passar na frente daquele cachorro? O que vocês acham? Vamos lá. Imaginem o que vai acontecer. Coloca aqui o que vocês acham. Escrevam ou digam aí para mim. Vocês entenderem como é que funciona, para vocês compreenderem a teoria de como que funciona o exercício de imaginação que nós temos que fazer. O desenvolvimento do nosso imaginário. O que vocês acham? Se eu perguntar para vocês assim, olha, imagine o que vai acontecer caso a Maria Júlia passe agora na frente daquele cachorro que está na porta daquele barzinho. O que vai acontecer? O Luciano colocou: morder, brincar, o que mais? O que mais vocês acham que pode acontecer? Levar para casa e adotar. Não, o que o cachorro vai fazer? Qual vai ser qual vai ser a reação do cachorro? Vai pular nela. Né? A Andressa falou, vai pular nela. Ainda que você não tenha escrito aqui, mas eu tenho certeza que vai segui-la até a casa dela, né? Ela vai adotar. O Thales é a favor da adoção, né, Thales? Já percebi. Vai correr dela. Agora, veja, por que ninguém de vocês me disse, olha, o cachorro vai dar bom dia para Maria Júlia em alemão? Guten Tagen. Acho que é Guten Tagen, acho que é bom dia, boa tarde, não lembro. Por que ninguém de vocês imaginou que... Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Tagen, boa tarde, né? Por que ninguém de vocês imaginou que o
cachorro não cumprimentaria a Maria Júlia em alemão? Porque se o cachorro der bom dia, ela desmaia na hora. Ótimo, Thales. Ótimo. Por que que ela desmaia imediatamente se o cachorro der bom dia? Não é que é algo inesperado e assustador, é que é algo que não existe no mundo real. Impossível, exatamente, Andressa. Porque quando a gente fala em imaginação, a gente pensa muito que é abstrato. Não. O nosso imaginário, ele busca aquilo que está na realidade. Ele reflete a realidade. Né? Se você começa a imaginar esse tipo de coisa, aí porque há algum tipo de problema com o seu imaginário. E aí pode ser só um problema de um imaginário um pouco fértil, pode até chegar a um tipo de doença mental. Agora, dentro das circunstâncias normais de temperatura e pressão, o nosso imaginário, ele reflete aquilo que está na realidade, porque a gente capta as coisas do mundo através dos nossos sentidos. E se a gente capta as coisas do mundo através dos nossos sentidos, eu consigo entender que as coisas têm ali a sua concatenação da realidade. Da mesma forma, se a Maria Júlia estiver lá passeando por Berlim e passar por um senhorzinho, né, às 6 horas da manhã, sentado na porta de casa, ainda que seja possível, veja, agora estamos trabalhando na esfera do possível, ainda que seja possível, a última coisa que ela vai esperar é que aquele senhorzinho lata para ela, igual o cachorro. É possível que uma pessoa produza a onomatopeia de um cão. Possível. Agora, não faz parte de uma realidade de fatos. Então, nosso imaginário, ele não pode e não deve trabalhar com situações irreais ou surreais. Por isso que você vai partir de certos pressupostos na compreensão de conteúdos quando você compreender que você precisa entender o básico do básico do básico primeiro. Até no Pokémon, quando o Miau fala, assustava as pessoas. Imagina na vida real, né? Imagina na vida real. Né? O único lugar que os cachorros que falavam não assustavam era na TV Colosso, né? Bom, agora eu entreguei um pouco da minha idade também, né? A Priscila lá da TV Colosso, não é da sua época, tá? Você não vai lembrar disso. TV Colosso é da geração anterior, né? Acho que você é da época você é dos Teletubbies, né, Thales? Eita. Bom, então eu preciso que vocês compreendam, que nós tenhamos essa compreensão básica de que um ofício de notas, ele é onde se lavra escritos, onde se lavra as notas, né? Ó, a Andressa lembra da TV Colosso, tá vendo? É nós, Andressa, ó, geração anos 80, né? Anos 70 e 80 ali, não é só 80 não, geração finalzinho dos anos 70, né? Metade dos anos 70 e o início dos anos 80. Eu sou de 86, 1986, em março de 86, dia 24 de março de 86. Acho que era segunda-feira quando eu nasci. Bom, então eu preciso compreender que quando eu falo de notas, eu estou dizendo, ó, naquele lugar, naquele local, eu tenho uma pessoa com habilidade na escrita, com habilidade na transposição da vontade humana para o papel, para as palavras, o domínio da língua portuguesa. Né?
domínio da gramática. E notas é uma coisa assim que se você abrir seu celular aí agora, você tem um aplicativo, né? O meu é Samsung, então tem que Samsung Notes, ou seja, Samsung Notas. Quando alguém pede para você anotar alguma coisinha, assim, hoje a gente fala anota, né? Ou seja, anota, ou seja, tome nota, escreva. Vocês estão entendendo o que a magnitude do negócio pode nos levar a uma reflexão? Olha, nota é escrita. E quando que surgiu, então, o serviço de notas? Quando surgiu a escrita. É claro, o serviço de notas regulamentado pelo Estado para emissão de notas públicas. Ou para dar forma pública ao documento particular, ou para que o escrito seja público. Por isso que se chama escritura pública. Porque se você pega um contrato particular, é uma escritura, porém particular. Só que quando a gente fala em contrato, a gente fala. Quando é particular, a gente fala contrato. Quando é escritura, quando é público, a gente fala escritura. Mas, na verdade, são dois contratos. Um na forma privada, particular, outro na forma pública. Né? Uma escritura de compra e venda nada mais é do que um contrato público de compra e venda. Ou seja, notas, ou seja, foi anotado ali, foi tomado notas, foram lavradas as notas, as palavras, a escrita está ali naquele local. Aquele local é o local da escrita, né? O local do escriba. E hoje tem a denominação de tabelião de notas. E aí você tem os registradores, né? Quando a gente fala em registro, a ideia de registro nos remete a quê? Qual que é o... Eu vou perguntar aqui. Conceitue registro. A palavra registro. O que quer dizer a palavra registro no vocabulário brasileiro? Pega o dicionário aí. O que quer dizer registro? Qual o significado de registro? Ninguém? Nem escrever? Sei lá, um arquivamento, talvez. Arquivamento é uma coisa, registro é outra. O arquivamento pode ser consequência do ato registral. Mas o que é registro? Assim, é difícil. Já imaginaram o tanto que... Já pararam para pensar que se cai numa prova oral, pensando, candidato, defina para mim registro. O que é um registro? Ato notarial que visa dar fé e publicidade à propriedade, mano? Alguma coisa nesse sentido? Mas nesse caso aí seria o registro público, né? Não o registro geral. Tá, mas você falou o ato notarial. Bom, o registro ele já está fora das notas. O registro ele não vai lavrar notas. O registro ele não vai escrever nada. O máximo que ele vai fazer é reproduzir o que já está lavrado. Ou reproduzir integralmente ou sistematicamente. Poderia ser a publicização de um determinado ato, um registro. E se eu tiver um registro que não for público, que for sigiloso? Eu tenho registros que são sigilosos. Por exemplo, um registro de um depoimento no inquérito policial, que você faz todo dia aí, Luciano. O inquérito policial, assim, hoje nós temos uma abertura maior e tudo mais, mas, tecnicamente, o inquérito policial não é sigiloso? Por exemplo, você está registrando ali uma escuta telefônica, né? Enquanto não deflagra a operação, ele está sendo sigiloso, mas você está registrando.
Então, é um registro sigiloso. Então, o registro não necessariamente ele é vinculado à publicidade. Até no próprio registro de imóvel, registro de pessoas naturais, nós temos mitigação da publicidade nesse aspecto. Transcrição ou gravação em mídia de um acontecimento para arquivamento perpétuo. Tá aí, esse é o caminho, Thales. Esse é o caminho. Conservação. O registro Quando a gente fala conservação. em registro, significa que nós estamos pegando algo que já existe, ou seja, nós não estamos criando nada. O registro ele não cria nada. E você pratica uma ação sobre esse algo que já existe. Essa ação é o ato de registrar. Agora, qual é essa ação? Depende de qual espécie de registro. Você vai registrar uma escritura pública. Então, quando você fala, o registro da escritura pública consiste em registrar aquele ato notarial, ou seja, pegar aquele ato notarial, né? O processo de qualificação é de registro? Não, ele é ato pré-registro. O processo de qualificação do título é pré-registro. Título qualificado, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele título e vou transcrevê-lo, ainda que parcialmente, e vou dar uma certa garantia de que aquele ato ele está em conformidade com as regras e em conformidade com o que se estabelece para aquela situação que está sendo registrada. Então, se te perguntarem qual é o conceito de registro, a primeira frase que você tem que usar para responder, olha, o conceito de registro, ele parte do pressuposto de que é o ato de registrar. Daí a necessidade de conhecermos as espécies de registros. Porque eu tenho registros públicos, eu tenho registros privados, eu tenho registro de depoimento, eu tenho registro de identidade. Eu tenho inúmeras espécies de registros. E o registro consiste no ato de registrar. No ato de registrar. No ato de dar forma. No ato de dar a forma devida e, principalmente, explanar a correção, a forma estabelecida correta do que está sendo registrado. Se você pega no conceito gramatical, é um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. Num conceito mais simplório, registrar poderia ser declarar por escrito. Então, se eu tenho conceito básico, registro é o ato de registrar, que, em regra, consiste em uma forma de declaração escrita de algo. Agora, o ato de registrar, ele não é um ato uniforme, especificamente, porque vai depender de cada espécie de registro para que nós tenhamos a forma específica para a prática do ato de registrar. Vocês compreenderam isso? Ou ficou um pouco confuso? Diga aí. Tem alguém aí? Bom. Estamos aqui. Bom. Bem,
Então, quando a gente fala em registro, né? Deu para compreender, né, Thales? Então, quando a gente fala em registro, eu penso assim, olha, primeiro eu tenho que entender o que é esse conceito de registro, para depois eu entender por que registrar. Por que registrar? Ah, é o ato de declarar por escrito, o ato de registrar com uma pré-formalização de declarar algo por escrito. Eu preciso que tudo tenha registro. Por exemplo, essa camisa aqui, essa camisa, né, azul, camisa azul. Vocês acham que ela está registrada em algum lugar? Você acha que a propriedade dessa peça de roupa está registrada em algum local? Vocês acham que sim ou que não? Agora está na gravação dessa aula, né? Bom, pela gravação da aula, existe um registro, Thales, de que eu estou usando essa camisa. É um registro, mas é um registro de uso. Por quê? Porque os seus sentidos, né, principalmente porque eu estou dizendo que é uma camisa, estou dizendo a cor, isso é uma coisa que quem não tem o sentido da visão não consegue ter a percepção imediata. Mas todos vocês que estão observando pelo sentido da visão a minha camisa e a cor dessa camisa, conseguem concluir tranquilamente que está registrado que eu estou usando. E ainda que eu não estivesse gravando essa aula, fica registrado na memória de vocês, né? Ainda que o registro seja apagado em pouquíssimo tempo. Pode ser que daqui 10 minutos, quando acabar a aula, vocês não se lembrem, mas ficou registrado por alguns minutos, por um período curto um curto período de tempo. Agora, a propriedade, ela está registrada? Talvez no ato da compra você colocou o CPF na nota e vai lá naquele cadastro lá que você comprou. Não está registrado que Aí é está registro de compra. Registro da transação. Registro da Comprar um transação. imóvel, Mas se eu for comprar uma camisa, coloco o CPF, mas essa camisa não é para mim, eu dei de presente para o meu irmão. você prova a propriedade pela tradição. Bom, mas você comprova para efeitos civis e para efeitos registrais. Civis de modo geral. O que eu quero que vocês entendam é o quê? Que um registro, de certo modo, ele tem uma amplitude muito maior, porque eu posso ter um registro na minha memória, eu posso ter um registro nos meus sentimentos, mas o registro que nós estamos falando é aquele registro que, de algum modo, ele tende a fixar aquela informação de uma forma com que ela não tenha uma certa mutabilidade e que, principalmente, ela seja preservada perpetuamente. Então, por exemplo, se eu ganhei essa camisa, vamos imaginar agora, eu ganhei essa camisa do meu pai, certo? E aí, meu pai faleceu, né? Graças a Deus, não, mas suponhamos, e eu simplesmente digo, olha, essa camisa agora para mim tem um valor inestimável. E eu quero falar, sabe o que eu vou fazer agora? Vou no cartório, eu estou dizendo cartório porque a gente está na aula de cartório, mas não precisa de ser em cartório. Vou no cartório, lavro uma escritura pública declaratória. Eu, declaro que veio até mim, né, falando, apresentou uma camisa assim, 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 aí coloco, né, a etiqueta, assim, eu posso fazer uma marca de identificação nela aqui para ficar mais fácil, e que essa camisa e declarou que essa camisa é de sua propriedade. Posso fazer por uma escritura declaratória, posso fazer por um instrumento público, um instrumento particular com firma reconhecida. Bom,
Vocês concordam que, de algum modo, eu deixei registrado, ainda que não publicizado, eu deixei registrado, porque se eu fiz na forma particular, fiz lá um termozinho, né, declarando que era de minha propriedade, coloquei ali 2 testemunhas, certinho, e guardei na gaveta. Vocês concordam que, de algum modo, está registrado? Está registrado a termo, mas não está publicizado. Não está nem publicado e nem publicizado, ou seja, não foi publicado em um instrumento de publicidade e nem publicizado, ou seja, não está nem acessível a todas as pessoas. Mas tem um registro. Aquele reloginho lá, né, que fica contando o que você gasta de energia, o que você gasta de água. No final das contas, o que ele faz? Ele registra, pode ser no RTD também, né? Pega o particular e leva registro no RTD. Esse reloginho, ele registra o consumo. Registra o consumo. Ou seja, o ato de registrar, ele pressupõe a existência de um fato a que se quer levar a registro. E esse fato já pode estar até concretizado em um ato jurídico ou um negócio jurídico. O fato, fulano comprou a casa da ciclana. Fez o negócio jurídico, escritura. Agora vamos registrar. O fato, eu quero que todo mundo saiba que essa camisa foi meu pai que me deu e que eu não quero que ela seja vendida ou que ela seja doada. Quero que ela seja mantida na família. Faço ali o ato, registro essa minha vontade, registro que é de minha propriedade. Mas não levo a um conhecimento público, não publicizo. Agora, sabendo de que eu preciso que esse fato que foi formalizado em um ato, veja que não é o termo que eu fiz, não é um contrato, não é um negócio jurídico, é um ato que pode ter efeito jurídico, é um ato jurídico. Então, esse fato formalizado num ato, ele pode até ser registrado no RTD, por exemplo, ou simplesmente reconheço firme, deixo ali registrado a minha vontade, registrado a minha situação. Então, o ato registral, ele é muito mais amplo, muito mais abrangente do que a gente pode imaginar. E quando a gente fala, precisamos compreender registros públicos, a gente já exclui uma gama de situações que envolvem registros. Mas, mesmo assim, se a gente falar só de registros públicos, nós não estamos vinculados apenas os registros públicos previstos na Lei 6.015. Porque na Lei 6.015 fala de registros públicos, mas especifica quais são os registros públicos que aquela lei regulamenta, que é o registro público de pessoas naturais, registro público de pessoas jurídicas, registro público de títulos e documentos, registros públicos de imóveis. Não tem nessa lei, por exemplo, o que regulamenta o registro público dos veículos, o registro público de outras propriedades que não estão previstas na Lei 6.015, como, por exemplo, o registro público de aeronave, da propriedade de aeronave, de embarcações. Isso caiu recentemente, acho que foi na prova de Santa Catarina, não foi? Caiu isso? Santa Catarina, não sei. Foi Goiás que caiu
embarcação e aeronave? Ah, foi na primeira fase de Goiás, não foi? Primeira fase de Goiás. Isso, exatamente. Primeira fase de Goiás, verdade. Essa você não erra nunca mais, né, Marcão? Essa. Então, quando a gente fala em registro, né, a gente tem que entender exatamente isso. E às vezes até que, veja só, o fato da gente saber só o que está na Lei 6.015 não é suficiente sequer para a gente compreender o que está na Lei 6.015. Porque veja só, fazendo uma prova para ser registrador de imóvel, de pessoas ou de títulos, documentos, você tinha que saber sobre outros registros públicos, pelo menos, porque assim, não basta você saber o que é que você faz, você tem que saber também o que você não faz. Não é verdade? Imagina chegar lá no seu cartório de imóveis, você começar a registrar propriedade de avião, propriedade de barco. Porque você entende que aquilo, por conta de não sei o que, aí você começa a registrar espólio. Mas o espólio é considerado juridicamente um bem imóvel. Aí você registra, abre uma matrícula para o espólio. Já pensou? Não é assim que funcionam as coisas, né? Então você tem que saber o que você faz de forma primordial. Você tem que compreender também aquilo que você não faz, que você não pode fazer. Certo? Então, a partir da compreensão de que registros públicos ainda é muito mais abrangente do que RI, RCPN, RCPJ, RTD, eu preciso entender o que se faz nesses cartórios de registros públicos e o que não se faz nesses cartórios de registros públicos que são em outros órgãos institucionais e tem função registrar. Você vai registrar propriedade intelectual. Você leva isso para registro no RTD, no RCPJ, no RCP, no RC? Não. Eu tenho um local específico para o registro de propriedade industrial, não tem? Que é o INPI. Eu tenho um local específico para registro de propriedade de veículos automotores. Eu tenho um local específico, um órgão, uma instituição específica para registro de aeronave, registro de embarcação. Então, vamos lá. Está surgindo agora uma coisa interessante, né? O registro das cédulas de produto rural, né? Cédulas de produto rural que vai ter agora esqueci o nome da instituição, é instituição financeira, mas tem outro nome, que eu acho que é entidade de confiança, alguma coisa assim, não esqueci o nome agora, está lá na nova lei do agro. Se alguém lembrar o nome aí, vocês me recordam. Depositar, não é depositar. Poxa. É regulamentado pelo Banco Central, geralmente é para não precisar de fazer mais lá o registro no registro de imóvel, assim, né? Especificamente. Então, primeira coisa que tem que compreender é o quê? E quando a gente fala de registros públicos, que estamos falando aqui no sentido dos cartórios, é uma minúscula parte dos registros públicos. Agora pense, professor do céu, se você está me dizendo que RI, RCPN, RCPJ, RTD é uma minúscula parte de registros públicos, é praticamente impossível numa vida a gente conseguir compreender tudo. Ponto. Você matou a charada. Você matou a charada. E é exatamente por isso que a gente fraciona, por isso que a gente separa, porque cada um vai dominar uma área. Não adianta eu querer dominar a área relacionada a registro de aeronaves, de veículos, embarcações, e ao mesmo tempo querer dominar registro de imóveis, registro de pessoas jurídicas, notas. Tem gente que passa a vida inteira, né, estudando aí notas, registros de imóveis e toda hora é uma novidade. Por quê? Não é que é infinito o assunto, não. É porque a sociedade é dinâmica e as coisas vão atuando. Vamos supor que aquela pessoa que tinha
50 anos de vida e estudos dedicados ao direito registral imobiliário. O que aconteceu com essa pessoa no final do ano passado com a MP 1085? Ela simplesmente, da noite para o dia, se tornou uma pessoa desatualizada. Sim, desatualizada por quê? Porque ontem não existia MP, então eu tinha pleno conhecimento do direito registral. Amanhã, né, ontem não tinha. Hoje eu amanheci, MP 1085. Eu já tenho que saber questão de sistema de atendimento eletrônico compartilhado, SAEC, eu já tenho que saber questões relacionadas à emissão de certidão, os novos prazos relacionados à emissão de certidão, né, os novos prazos, as novas exigências relacionadas à emissão de documentos. Ontem, acho que foi ontem ou anteontem, publicaram um novo provimento aqui no estado de Goiás, mudando algumas coisas do Código de Normas relacionadas ao SAEC. Por exemplo, se você lavra uma escritura em outro estado, isso acontece muito aqui em Goiás, o povo vai em Brasília fazer escritura por causa do preço. Então, você vai lavrar a escritura lá em Brasília. Se você for registrar a escritura aqui em Goiás, você tem que fazer duas coisas. Primeiro, você tem que pagar os fundos, que lá em Brasília você não pagou, mas se for registrar aqui, você tem que recolher. E depois tem que pegar o abono, né? O abono da assinatura. Aí, o que acontece? Com o e-notariado, ficou mais fácil ainda fazer a escritura em Brasília, né? Ficou mais fácil ainda. Aí, pelo e-notariado, o que acontece? Se a escritura for feita pelo e-notariado, ela não vai mais precisar do abono para poder registrar. Claro, não dispensa o recolhimento dos fundos, porque isso aí é questão tributária. Ok. Mas o abono, que seria a conferência da assinatura, ele já se torna dispensável, por quê? Porque se o ato veio de modo eletrônico, o próprio registrador consegue conferir a autenticidade daquela assinatura pelo código emitido quando da assinatura, né? O código eletrônico emitido. E aí o Código de Normas dispensou esse abono quando a escritura for eletrônica apresentada ao registro de imóveis. Então, veja, até... Mano, Só finalizar aqui. Até segunda-feira, o registrador de imóvel mais sabido que tinha no estado de Goiás, vamos supor, ele sabia 100%. Na terça-feira, ele já estava desatualizado. Ah, mas ele já atualizou na terça-feira mesmo. Sim, mas veja, da segunda para a quarta, ele passou um período que ele não tinha, que ele precisou de buscar o conhecimento. E isso vai ser infinitamente de forma ad eterno, enquanto existir necessidade de regulamentação das situações. Diga, mano. você concorda? Eu tive fazendo uma tabela aqui de cálculos, considerando o recolhimento dos emolumentos de escritura lavrada em Brasília e com posterior regularização aqui no estado, e posteriormente com a lavratura aqui. E nos meus cálculos aqui ainda continua sendo viável, né, a lavratura dessas escrituras em Brasília para posterior regulação aqui, ou seja, continua ainda sendo mais barato para o jurisdicionado. Você concorda comigo ou você já teve já fez um estudo? Concordo que o cálculo matemático, né, mostra efetivamente que não vale a pena. O que às vezes me deixa com receio de lavrar a escritura em Brasília, essas coisas? A questão da necessidade da re-ratificação. Porque, assim, o cara de Brasília tem que lavrar a escritura observando o Código de Normas de Goiás. Você entendeu? Porque, às vezes, você tem uma normativa lá em Brasília que, às vezes, as exigências aqui em Goiás são um pouco mais restritas. E dificilmente o tabelião de Brasília ele vai ter pleno conhecimento e prática das situações relacionadas ao estado de Goiás. Então, assim, se for lavar em Brasília, beleza, só que você tem que ter uma certa certeza de que essa escritura não vai precisar ser re-ratificada, porque é o seguinte, se a re-ratificação ela ocorrer por uma situação que não foi erro do tabelião, ela vai ser cobrada. Entendeu? Ela vai ser cobrada. E se for cobrada,
aí a coisa já começa a ficar, porque você vai ter que pagar a re-ratificação e depois os fundos dessa re-ratificação também. Então, assim, e é complicado, né? Porque, assim, às vezes o registrador ele faz a exigência que está no estado de Goiás. Ó, aqui no estado de Goiás é exigido isso, então não vou registrar. Aí bate a devolutiva, você vai lá em Brasília, o cara fala, não, eu fiz de acordo com as normas daqui de Brasília. Não sou obrigado a observar as normas de Goiás. Eu poderia até fazer dessa forma que você possa até fazer, mas você teria que ter solicitado quando da lavratura. Então, agora, se você quer consertar, vai ter que pagar a re-ratificação. Então, ou você faz com muita ciência de que está tudo certo, tudo ok, ou então você faz correndo esse risco, certo? De acordo. Agora, é claro, né? Tem muito cartório em Brasília que acaba já tendo uma certa experiência, né? Com as situações que ocorrem em Goiás. Mas, mesmo assim, né? Eu já vi, assim, inúmeras vezes, principalmente no Lucas e no Fernando Dias, que são os cartórios que eu mais tenho atuado com assessoria prévia, assessoria, né, preventiva, re-ratificação de escrituras de Brasília. Mas, no caso, se ocorrer alguma omissão pelo tabelião de notas de Brasília, Se o erro for... ele se obriga à re-ratificação dessa escritura sem custos, né? Para depois ela ser ou não. Na verdade, omissão não. Tem que ser erro imputado ao tabelião. Por exemplo, ele errou a qualificação. Eu entreguei o meu documento para ele, estava lá 4664. Aí ele pôs 4646. O registrador não vai registrar. Ele errou. Então ele tem que corrigir. Agora, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Aqui em Goiás tem que ter uma certidão específica de não sei o quê. Certidão específica X. Aí faz a escritura lá e não menciona essa certidão, porque pelo normas de Brasília não exige. Aí bate aqui o registrador fala, nego, tem que mudar a escritura para fazer constar essa certidão. E aí, essa hora que você vai lá em Brasília, fala, não, aqui nós fizemos de acordo com aqui. Se quiser que faz constar essa certidão agora, você tem que pagar o arrear. E aí? Entendeu? É complexo. É complexo. Pode ser que dê certo? Pode. Grande parte dos casos dá certo. Mas né? Infelizmente, nada é tão... né? Nada na vida é tão certo, né? Então, a gente sempre tem os riscos a correr. Tranquilo? Entendido, obrigado. É a Mel que está em latino? É a Sasha. A Sasha. Aí, ó, o Demisley na área aí, grande Demisley. Tranquilo, meu querido? Ai. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Bom te ver por aqui, meu querido. Eu queria ter entrado mais cedo e acabou que eu perdi o horário. Desculpa aí. Não, tranquilo. Bom, continuando aqui, a questão de registros, né? Se eu tenho essa percepção de registros, da magnitude que é registro, da magnitude que é registro público, e da minúscula parte que eu preciso compreender de registros públicos para ser um expert em questões cartoriais, né, questões relacionadas aos registros da Lei 6.015. Primeira coisa, vocês vão entender que cada um precisa saber a sua parte, cada um precisa ter a sua especialidade, né? E segundo, a gente não fica ali com aquela vaidade de achar que a gente sabe muita coisa, que a gente é muita coisa, até mesmo porque, né, por mais que a gente saiba nessa vida, é uma minúscula partícula do que realmente existe a ser conhecido nesse mundo, né? Essa nossa percepção de mundo.
Mas, claro, dentro daquilo que está ao nosso alcance, dentro daquilo que nos propomos, a gente deve, claro, obviamente, nos propor a ser cada vez e cada dia melhor. Então, é importante que você compreenda as raízes e as origens e a evolução de um registro de imóveis, de um registro de pessoas jurídicas, pessoas naturais, títulos e documentos. Eu estava dando uma aula na terça-feira para a turma do mapa da Prova Oral e eu aprofundei bastante na questão do registro civil das pessoas naturais, né? Para vocês, vou fazer aqui, para a gente finalizar, só para vocês entenderem como que vocês vão compreender todas as formas de registros, né? O Thales falou que aquela aula foi libertadora. Para vocês, como que você... Vou dar o exemplo aqui bem mais simplório de como eu vejo um registro civil das pessoas naturais, como eu consigo visualizar um registro civil das pessoas naturais. Né? Claro, se você olha ali, registro civil das pessoas naturais, é claro, a gente está falando na essência do mundo, né? Pessoas. Né? Imóvel é questão geográfica, né? Tudo pode mudar. Títulos e documentos é abstração jurídica. Pessoa jurídica mais abstração ainda, né? Agora, uma coisa que não muda são as pessoas e a vontade dessas pessoas, né? Por isso que eu digo que pessoas naturais e notas é uma coisa que nunca vai acabar, né? Você pode fazer ali, né? Ir girando em círculos, girando em círculos é ótimo, né? Você pode ir girando ali, em torno de si, que não acaba. Você muda a alguma coisa adjacente, mas o núcleo, a substância não altera. Então, quando eu falo em registro civil das pessoas naturais, é algo que só vai acabar o dia que acabar pessoas. E é muito mais além do que, vamos dizer assim, identificar uma pessoa para que o Estado possa ter controle disso. Não, é muito, mas muito mais além. Muito mais além. E aí eu fiz uma análise com o pessoal lá da Prova Oral, vocês entenderem como que é a magnitude das circunstâncias que levam o legislador constituinte, o legislador infraconstitucional, a elaborar esse tipo de registro. Vamos lá. Primeira coisa que ele faz, olha, a primeira coisa que nós vamos registrar é o casamento, né? O nascimento, né? O livro A, nascimento, pô, né? O primeiro acontecimento da vida é o que tem que ser pimentão logo no livro A, né? É o acontecimento 01 da vida. Verdade? Bom, depois a gente tem o livro B, que é o casamento, porque é aquilo que geralmente, né, grande parte das pessoas se submetem no decorrer da vida. E depois o óbito, livro C. O óbito, que é uma consequência inequívoca, inconteste. Essa é uma das poucas coisas absolutas que nós temos, né, no mundo, né? A morte. A morte é uma condição absoluta. Né? Não se tem notícia de ninguém que nasceu e não morreu. Até aquele que renasceu, que ressuscitou, para isso ele precisou morrer. Não é verdade? Então, não se tem notícia de ninguém que nasceu e não morreu. Então, essa é a condição absoluta da vida, a morte. Acho que é a única. Nenhuma. Quem? Elias, no Antigo Testamento, não morreu. Toda regra tem exceção. Bom, mas enfim. Bem, se eu imagino essa situação, a pessoa nasce, casa, né? E o casamento ele já é uma questão quase que natural, mas ele ainda não é uma situação absoluta, né? Porque assim, nascer e morrer, né? Assim, nascer é consequência de um ato, mas é o começo, a gênese. E a partir dali a única certeza é a morte. Agora, a probabilidade maior é o casamento. Agora, veja só, quando você olha para o livro B auxiliar, é o Estado dizendo, olha, tudo bem que as pessoas precisem formalizar uma união para que essa união tenha ali uma regulamentação, principalmente patrimonial, mas eu, Estado, eu não tenho
nenhuma condição de interferir mais do que isso, mais do que nesse aspecto patrimonial na vida das pessoas. Ademais, a liberdade de religião é algo sagrado, né? Vamos dizer assim. Entendam que a palavra sagrada não está ligada à religião, não, tá? O sagrado é um pouco... Vamos dizer assim, vou até mudar a expressão. A liberdade de religião, ela é algo fundamental na existência das pessoas. Tanto que é um direito fundamental na Constituição. Então, o Estado diz, olha, eu vou até o patrimônio, porque é isso que interessa para o Estado. Agora, vamos manter a liberdade religiosa. Você olha para o livro B auxiliar, você não tem que olhar, nós, né, nós abrimos uma exceção para registrar o casamento que foi celebrado no religioso. Não, muito pelo contrário. Você está dizendo, olha, tudo bem, eu reconheço que para você aquilo é o que é mais importante, aquilo é o que realmente é válido. E aí você traz para cá que a gente, na nossa minúscula regulamentação, a gente adere ao que realmente é importante a você. Veja, não é você que está abrindo uma exceção para registrar o religioso. Não é que o religioso é menos do que o civil, ou que o civil é menos que o religioso, não. É que o civil, ele é limite. O civil, ele é limite. Por quê? Porque ele é restrição de direitos, regulamentação com restrição de direitos. Então, ele vai até o limite. Ele não pode ultrapassar o limite da liberdade de expressão, liberdade de religião. Então, a partir do momento que eu olho para o livro B auxiliar, eu estou dizendo, olha, aqui eu tenho que respeitar a liberdade de religião. Quem não quer se casar na igreja, quem não quer se casar de algum modo mais religioso, porque historicamente, o registro e o enlace matrimonial, ele é objeto da igreja, ele é objeto da crença, principalmente, obviamente, do cristianismo. Então, o que o livro B auxiliar faz dentro de um cartório é preservar o direito natural das pessoas de se submeterem ao enlace matrimonial religiosamente. E complementa com a regulamentação civil. Então, veja, você, registrador de pessoas naturais, você tem que, quando você registra o livro B auxiliar, você tem que pensar, aqui é complemento, o que é importante, o que é relevante é o registro. Isso é uma forma de você garantir às pessoas a liberdade de religião. É uma forma de você garantir às pessoas a dignidade da pessoa humana. E isso é garantido da mesma forma àqueles que sequer importam com religião. Porque se você não quer participar de uma celebração matrimonial no âmbito religioso, o Estado ele te dá plenas condições para que você tenha a mesma garantia, as mesmas regulamentações do que aquele que traz o casamento religioso para ser registrado no âmbito civil. Você que está à frente de um RCPN, ou você que estará à frente de um RCPN, quando você olhar para o livro B auxiliar, você nunca mais vai ver ele apenas como um livro, você vai ver ele como garantia de direito da liberdade à religião, garantia de direitos fundamentais. Olhe também para o livro C auxiliar assim, porque quando você fala em registro de natimorto, você garante a dignidade daquela criança que teve a vida intrauterina, mas por uma infelicidade não conseguiu transportar essa vida para a forma extrauterina. Mas mesmo assim, aqueles direitos que são intrínsecos à sua personalidade, como ter um nome, como ter uma descendência familiar, como ter ali uma forma de mostrar que ele existiu, ainda que de modo intrauterino, isso lhe é garantido quando é formalizada, quando é declarada por escrito e perpetuada aquela informação. Veja, olha o conceito de registro. Eu pego um fato
formalizo esse fato, declaro esse fato por escrito e torno essa informação perpétua, ou pelo menos que ela possa se transpor no tempo, enquanto durar esse registro. Por isso a importância da preservação dos registros. É algo que realmente é sagrado e importante dentro de um cartório, é a preservação dos registros. É a única coisa dentro do cartório que não pertence particularmente ao titular, vocês sabem, né? É o acervo. O resto, tudo é de propriedade particular. Computador, mesa, o prédio, tudo, a lâmpada, o vaso sanitário, tudo é de propriedade particular. Agora, o que ele tem que devolver quando ele sair, ou o que é devolvido para o Estado quando ele morre, é o quê? O acervo. É isso que realmente importa, é isso que realmente tem valor no cartório, o acervo. Tanto físico, agora também, quanto eletrônico. Então, quando você olha para a magnitude que se é daqui, por exemplo, 200 anos, daqui 200 anos, uma criança que teve a sua condição de natimorto lá no município de Americano do Brasil, né? Onde o nosso amigo Demisley hoje ele está respondendo. E ele fez o registro do natimorto. Você vai olhar para esse registro, né, o Demisley, demais coisas, você vai olhar para esse registro e vai dizer, olha, aqui eu não só coloquei no papel um fato, mas aqui eu garanti a essa família dignidade de daqui 200 anos, os avós e os netos, os bisnetos, tataranetos, saberem que eles tiveram um parente, que eles tiveram um familiar nessa condição, que esse familiar tinha um nome, que esse familiar, ele era filho de alguém, que foi irmão de alguém, que foi tio de outros. Você garante que esse natimorto, ele teve resguardado os seus direitos fundamentais. Registro de proclamas, publicidade, está ligada à garantia do Estado Democrático de Direito, né? Nós falamos aqui na semana passada exaustivamente sobre a publicidade. E, por fim, o legislador, reconhecendo a sua condição de falibilidade e a impossibilidade de esgotamento dos assuntos, ele cria um livro extraordinário, né? E eu até gosto de chamar de extraordinário, porque é livro E, né? Livro E de extraordinário. Extraordinário. Extraordinário por quê? Porque ali você vai realizar o registro de condições inerentes à pessoa natural que não estão previstas nos outros incisos, né? Nos outros livros, nascimento, casamento e óbito. Quando você olha hoje para o registro de pessoas naturais, é claro que você não vai olhar simplesmente como um mero cartório, né? Tanto que hoje, desde 2017, os cartórios de registro de pessoas naturais, eles foram qualificados como ofícios da cidadania. Ou seja, se há um lugar onde é garantido o exercício da cidadania às pessoas, esse lugar é um ofício das pessoas naturais. Isso está muito claro, desde sempre. E cada vez vem se expandindo, né? Com a possibilidade agora de realização de convênios, né, para emissão de documentos e outras atribuições inerentes à pessoa natural, obviamente. Então, compreendam, tentem compreender o registro de pessoas jurídicas, títulos de documentos e registro de imóveis da mesma forma com que você passa a compreender as pessoas naturais. Claro, quando você for analisar um registro de imóvel, por exemplo, tente imaginar a segurança jurídica. O que é a segurança jurídica para um país? O que é a segurança jurídica para a economia de um país, para as relações internacionais, para a solidez de mercado e da moeda, circulação de riquezas com segurança, né? O aspecto econômico global de um registro de imóveis é muito importante. Certo?
Tranquilo, gente? Sim ou não? Viram que não é só, né, falar em RTD, RCPJ, RCPN, RI, notas e protestos. A gente precisa entender um pouco mais, precisa aprofundar um pouco mais. Claro, mas sem vamos dizer, sem dar a devida importância ao básico. Porque eu só vou conseguir partir para essa forma mais aprofundada depois que eu compreender o básico, depois que eu compreender a real situação e a base das coisas. E se eu faço uma base boa daqui para frente, por isso que eu estou fazendo esse estudo aqui com vocês e de forma gratuita. Porque, assim, cursos que a gente vende, que está voltado a concurso, não dá para fazer isso aqui, né? Se eu der uma aula dessa aqui num preparatório, vou ter uma taxa de 100% de cancelamento. E até eu mesmo cancelaria, porque eu não quero isso, não quero esse produto. Eu quero algo voltado para a prova que eu vou fazer. Agora, o que eu estou querendo fazer aqui com essas aulas de Estado é uma formação mesmo, uma formação. E peço que a Deus, todo dia, muita sabedoria para que Ele me capacite para isso. Eu sei que ainda tem minhas falhas, minhas misérias, mas eu tenho a boa vontade, e eu tenho a vontade de servir. Então, sempre peço a Deus que me capacite. E peço que Deus também dê muita paciência a vocês para me escutarem, E que também possam colaborar comigo, porque eu acredito que juntos a gente consegue fazer um trabalho brilhante. Eu tenho certeza que quando vocês forem assistir aulas de cursos, de concurso, de aperfeiçoamento da advocacia, aperfeiçoamento da atividade, tudo começa a ficar mais fácil de compreender, tudo começa a ter uma forma mais ampla de ser vista, porque vocês estão formando muito bem essa base. Certo? O Marcos falou que perfeita a sua aula. Que isso, Marcos? Você já está ficando suspeito para falar, Marcão. Gostou, né, Maria Júlia? Ficou bom, né? Muito bom. Obrigado, Maria Júlia. Mas, Júlia, estou te esperando para o café, viu? Eu fiquei com o coração dolorido aquele dia que você falou que viria aqui tomar o café, e foi bem no dia que marcaram o colégio de presidentes de comissões da OAB. Oh, meu Deus do céu. Quase que eu desmarquei o colégio de presidentes, mas aí o Rafael Lara me ligou, falou que era para eu ir, eu falei, então tem que ir. Mas eu estou te esperando, viu, Maria Júlia? Pode vir aqui. Café eu garanto, tá? E pão de queijo também. Vou usar uma expressão que usou no mestrado. Qual a expressão? Já está autorizado, viu, Demis? Não precisa nem de citar. Não precisa nem de me citar, mas pode usar. Agora eu quero saber qual, né? Vamos ver, para eu ver o que eu falei aqui que é tão interessante assim. Sobre a questão da perpetualidade, professor. Como eu faço mestrado em História... Sim. Olha que legal, né? Isso envolve aspecto histórico também, né? Envolve aspecto histórico. Patrimônio cultural, é exatamente isso. Quer ver? Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui, ó. Quer ver? Ver se eu consigo achar aqui rápido. Alguns alunos já até viram. Aqui, ó. Olha aqui. Isso daqui é uma cópia de uma forma pública lavrada. Olha só. Canetão. Olha como é que era o sublinhado antigamente. O negrito e sublinhado, né? Tudo aqui, ó. Forma pública. Quer ver? Cópia de uma forma pública de um documento particular na forma abaixo. Saibam quantos estes virem instrumentos de forma pública que no ano de nosso Senhor Jesus Cristo, 1928. 94 anos. 94 anos. E vocês acham que isso aqui vai ficar por mais quanto tempo nessa serventia? Isso aqui já está digitalizado, né? Os livros estão muito bem preservados, em armários anti-incêndios e tudo mais. Isso aqui, assim, se de 28 para cá não se perdeu, a chance de se perpetuar é muito maior ainda, porque a forma de preservação melhorou muito. Dia desses não, tá com uns 2 anos, né? Teve a delegação lá no Ceará, né?
Aí uma pessoa postou num grupo que tinha assumido uma serventia e tinha pegado um acervo da época do Império. Ela mostrou lá uns Olha atos e aí. tal, da época do Império, sabe lá, 1850. Pois é. Pois é. Pensa só, né? Como é que são as coisas. Eu acho que o cartório mais antigo do país é de 1560, 1570, por aí. Que é no Rio de Janeiro, na capital. Pois bem. Agora pensa um acervo de um cartório desse, né? Aí Agora pensa assim, qual o custo para manter isso, pensa? não, o titular de lá, ele fala que ele tem o prédio que funciona, a serventia, e tem um anexo que é só para arquivo muito antigo. E parte do arquivo já foi transferida para a Biblioteca Nacional. Parte do acervo. Não sei Sim. como foi Porque essa. o negócio já não vira mais acervo, o negócio já vira um patrimônio histórico, né? O negócio já ultrapassa. E aí entra no que o Demisley falou, né? Aí depois você pesquisa isso, Demisley, ó. Acervo, escuta o Thales está falando que é importante, ó. O acervo de um cartório no Rio de Janeiro, ele foi parar na Biblioteca Nacional, por quê? Porque ele já não faz mais, ele já ultrapassou a condição de acervo, ele já virou documento histórico. Olha a importância disso, Demisley. É o primeiro Notas do Rio de Janeiro. Primeiro, Notas do Rio de Janeiro. Procura saber isso. Se precisar até ligar lá no Rio de Janeiro, buscar informação, você fala que é para o seu mestrado. Biblioteca Nacional também, corre atrás disso, tá? Vou ver aqui a data de instalação do cartório. Isso, e me chama para ser membro dessa banca de mestrado aí, que eu fiquei muito interessado no tema. Se não for membro da banca, eu quero pelo menos participar da apresentação. Bom, pessoal, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido proveitoso para vocês, né? Já vamos aí para as 10 horas, 57 minutos de sábado, né? Quem for ver depois, né? Não importa a hora, mas já estamos aqui há quase 2 horas, né? Nesse nosso aprendizado aqui, que é bastante proveitoso, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, que Nossa Senhora sempre os proteja e principalmente conceda muita sabedoria, né? Ela que é sede da sabedoria, conceda sabedoria a todos nós para conduzirmos a nossa vida, os nossos estudos e os nossos trabalhos. Grande abraço, bom final de semana para vocês. Tchau, tchau. Obrigado, Luciano.